Salve, galera! Vamos para mais um exercício? Esse agora é o exercício número 6 da lista 1 do terceiro ano, um exercício que pede para que a gente calcule a distância entre os pontos que são dados aqui. O ponto A, ele possui coordenadas -1 e 4, e o ponto B, coordenadas 3 e 2. Vou calcular a primeira distância entre os pontos A e B, e depois calcular a distância entre os pontos C e D, que possuem as coordenadas o C, 2 raiz de 3 e 3, e o D, 4 raiz de 3 e 1. Vamos à resolução? Na geometria analítica, para que a gente possa calcular a distância entre dois pontos, a partir das coordenadas que cada um desses pontos possui, podemos utilizar essa relação aqui. A distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada da diferença das coordenadas x de b e x de a ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y de b e y de a ao quadrado. Lembrando que nós também vimos uma forma mais compacta de escrever essa fórmula, que é a seguinte. Aqui nós temos uma variação, essa aqui é uma variação da coordenada x, então nós indicamos por ΔX, e aqui é uma variação da coordenada y, lembrando que sempre uma variação é algo final menos algo inicial. Desse modo, a distância entre dois pontos, os pontos aqui A e B, por exemplo, ela pode ser escrita assim também, ó, a raiz quadrada da variação da coordenada x ao quadrado, mais a variação da coordenada y ao quadrado. Você também pode memorizar essa fórmula da distância dessa maneira que eu estou escrevendo aqui no nosso rascunho. Pois bem, vamos ao cálculo? Vou identificar as coordenadas de cada um desses pontos. Sempre a primeira coordenada é uma coordenada x e a segunda coordenada é uma coordenada y. A primeira coordenada é uma coordenada x e a segunda é uma coordenada y. No entanto, a gente costuma diferenciar. Essas coordenadas são de quais pontos? As duas primeiras são do ponto A, então x de A e y de A, e as duas últimas aqui são referentes ao ponto B, x de B e y de B. Vou apagar aqui para a gente fazer o cálculo agora. Então, só substituir a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de o valor de x de b, como nós podemos ver, é igual a 3, menos o valor de x de a é 1 negativo, então é necessário inserir um outro parênteses aqui. Então eu coloco ao quadrado, mais, agora eu vou colocar o valor do y de b, que nós marcamos lá em cima, é o 2, menos o y de a, que vale 4. E tudo isso aqui, a gente vai levar ao quadrado e tirar a raiz quadrada lá pelo final. Pois bem, eu posso realizar cada uma dessas operações dentro do parênteses. Isto é, eu vou fazer primeiro aqui esse jogo de sinais para eliminação desse parênteses interno. Nós sabemos que negativo com negativo vai dar positivo. Então ficamos com 3 mais 1, que é igual a 4. E aqui também posso fazer o cálculo do 2 menos 4, que vai dar menos 2. Partindo então para a escrita dessas respostas, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu fechar aqui, para ficar certinho, né? Então vai ficar assim, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de, nós vimos que aqui o valor é igual a 4, ao resolver isso aqui, nós vimos que o valor é 4, então fico com 4 elevado ao quadrado, mais de cá eu tenho menos 2 ao quadrado. E fecho aqui a minha raiz. Posso realizar essas potências aqui, faço o 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16, então eu fico com a distância entre os pontos A e B
é igual a raiz quadrada de 16 mais o menos 2 ao quadrado, que vai ficar 4 positivo, porque a base negativa expoente par, resultado positivo. Somando os dois valores que estão internos ao radical, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 20. O 20 não é um número quadrado perfeito, isso significa que ele não tem uma raiz quadrada exata. No entanto, a gente pode simplificar um pouco essa raiz quadrada de 20. Como nós vamos fazer isso? Observe aqui no rascunho. Eu quero simplificar a raiz quadrada de 20. Então, você começa fazendo assim. Pega o 20, decompõe ele em fatores primos, como vocês sabem fazer. Então, vem aqui o 20 dividido por 2 é igual a 10, 10 por 2 é igual a 5, e 5 por 5 é igual a 1. Ou seja, eu posso escrever esse 20 como sendo aqui, ó, eu tenho dois fatores iguais a 2, eu fico com 2 ao quadrado vezes 5. Trago essa fatoração para dentro da minha raiz, aqui é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Então, eu vou observar quem pode sair da raiz, quem não pode, quem vai ficar e tudo mais. Observe que, quando nós falamos raiz quadrada, é sempre uma raiz de índice 2. Existe um 2 aqui imaginário, tá? E aqui o 1 ele tem um expoente também, que eu vou colocar, vocês vão entender por que eu estou colocando esse 1 aqui. Para que a gente possa retirar o número de dentro da raiz, eu tenho que observar o quanto que ele tem que pagar e o quanto que ele tem. Por exemplo, esse número 2, essa base 2 aqui, eu vou marcar ela para vocês verem, essa aqui, o 2, ele precisa pagar 2 para sair, e ele tem 2. Então ele pode sair da raiz, pode sair. Vou tirar ele da raiz, ele pagou e saiu. Então aqui esse 2 ele sai. Agora, vamos observar o 5. Esse 5 que está aqui, ó. O que acontece com esse 5? Ele precisa pagar 2, no entanto, ele só tem 1. Então, ele não pode sair da raiz, ele vai ficar preso na raiz. E aí, a gente dispensa a escrita do expoente 1 dele, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá bom? Então, a minha resposta final aqui para a distância entre os pontos A e B vai ser igual a 2 raiz quadrada de 5, tá? Em algumas situações é muito comum você ver escrito assim, ó, UC. O que significa isso? Unidades de comprimento. Como não foi especificada nenhuma unidade de medida para a gente colocar essa distância, se é metro, se é quilômetro, se é milhas, não sei, a gente coloca ali unidades de comprimento para ser algo mais genérico, tá bom? Você pode colocar ou você pode deixar, que muitos livros já permitem que a gente deixe sem colocar essa abreviatura aí. Tudo bem? Agora, vamos partir para o item B. No item B, nós temos que calcular a distância entre o ponto C e o ponto D a partir dessas coordenadas. Primeiro passo, então, é você ter clareza de quais coordenadas nós temos para esses dois pontos. Então, aqui eu vou indicar que a primeira coordenada é uma coordenada x, a segunda coordenada é a coordenada y. A primeira é x, a segunda é y. No entanto, essas duas coordenadas são do ponto C e essas duas outras coordenadas são do ponto D. Vamos substituir a distância entre os pontos C e D vai ser igual a raiz quadrada de x do ponto D é 4 raiz de 3 menos o x do ponto C, que é 2 raiz de 3. E aqui eu faço ao quadrado, tá? Aqui eu tenho, então, y do ponto D, que vale 1, e y do ponto C, que vale 3. E elevo também ao quadrado. Nesse momento,
eu quero que você observe que nós fizemos variação da coordenada x e também fizemos variação da coordenada y. Como é que você pode observar isso? Olha só, toda variação é algo final menos algo inicial. Observe que eu fiz, ó, x de d menos x de c, ou seja, x final menos x inicial. Tá aqui, ó, x final menos x inicial. Com y também, y final menos y inicial, y de d menos y de c. Certinho? Continuando o nosso cálculo, vou apagar esse 2 aqui, que não ficou tão bem escrito. Aqui tem um 2. E assim eu tenho que a distância entre os pontos C e D é igual a raiz quadrada de... Quando eu faço 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, isso vai me dar 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 1 menos 3 vai ficar igual a menos 2. Então, eu fico com menos 2 ao quadrado. E aqui vou fechar a minha raiz quadrada. Calculando a primeira potência que está dentro do meu radical, eu tenho que fazer 2 raiz de 3 ao quadrado. Você pode fazer direto, sem nenhum problema. Mas para quem muitas vezes tem um pouco de dificuldade de enxergar o cálculo dessa potência, posso fazer aqui no rascunho de uma forma bem detalhada. Quando nós temos aqui 2 raiz de 3 ao quadrado, eu posso elevar os 2 ao quadrado, tá? Ou seja, eu elevo 2 e elevo a raiz de 3. Ou eu posso fazer assim também, ó, se você quiser mais detalhado um pouco, 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, nós vamos multiplicar o fator externo com o fator externo. Então, 2 vai multiplicar aqui com 2 e raiz de 3 vai multiplicar com a raiz de 3. Bem detalhado para você entender, 2 vezes 2 é igual a 4, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3 e que 4 vezes 3 vai ficar igual a 12. Então, a resposta dessa primeira parte aqui é igual a 12. Tudo bem? E aí a gente calcula aqui também que nós sabemos que vai ficar igual a 4. Então, fico aqui com 12 mais 4. Já elevei ao quadrado. Agora basta somar e tirar a raiz quadrada no final. A distância entre os pontos C e D é igual a raiz quadrada de 16. E aí, a raiz quadrada de 16 nós sabemos que vale 4 e, portanto, a distância entre os pontos C e D é igual a 4 unidades de comprimento.